Olá, Galpo, bom dia e obrigado por topar esse desafio, por gravar aqui com a gente. Para você que está aí assistindo, eu sou o André Bernardo, eu sou um dos sócios aqui da Strat. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui dessa série que a gente está fazendo, eu estou entrevistando 10 CISOs e especialistas do mercado sobre cultura de segurança. E a gente está montando um e-book aqui com isso, um livro digital, né? Com um plano de 90 dias para você implementar um plano de cultura na sua empresa. Não importa se você tem zero orçamento, se você tem alguma coisa, e é o foco principalmente em médias empresas, tá, Grau? Porque aí são médias empresas que é aquele cara que não tem um CISO dentro de casa, não tem uma estrutura de segurança ampla, não tem uma área cuidando de cultura e tal. Então, assim, tem que se virar e equilibrar um monte de pratinho para fazer as coisas acontecerem lá. Obrigado aí de novo pelo desafio. Vou pedir para você se apresentar e aí eu tenho um monte de pergunta aqui para te fazer. Boa, legal. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder compartilhar e bater papo e apoiar uma iniciativa tão bacana como essa, que busca ajudar um segmento de empresas que está precisando de muita ajuda e está começando a buscar se especializar e ter as condições de fazer segurança dentro da sua realidade, né? Bom, eu sou Glauco Sampaio, eu trabalho com segurança desde o milênio passado, né, cara? Eu comecei a trabalhar com segurança em 99 e tem uma carreira bem longa aí, passando por grandes empresas, por Banco Santander, Votorantim, Editora Abril, IG, Banco Original, Cielo. Fui CISO em 4 ocasiões por quase 15 anos e sou professor, dou aulas de cybersecurity, gestão de riscos na FIA, no IBGC. Sou conselheiro consultivo de algumas empresas focando em cibersegurança e também na parte de inovação, tecnologias e negócios. Sou certificado conselheiro de administração pelo IBGC. Sou investidor em algumas empresas também e de um ano e pouco para cá eu estou na cadeira e na função de fundador e CEO da Bifish, focando justamente nessa parte de conscientização e criação de cultura de segurança. Então, sou uma figurinha carimbada aí do mercado, participei de muitos eventos, muitas palestras, Brasil, tive a oportunidade de palestrar 3 vezes na RSA Conference, representando o Brasil lá nos Estados Unidos, foi uma experiência super legal. E aqui no Legal. Brasil, diversos painéis, diversos eventos, sou bastante ativo na comunidade aí, por ser um dos velhinhos do mercado, né, que acabei começando muita coisa, muitas iniciativas que a gente tem por aí hoje, eu participei, tive oportunidade de participar desde o começo, por ser um dos dinossauros do mercado de segurança, e agora tô aí para ajudar nessa outra frente também. Boa, cara, acho que foi uma grande aquisição aí para o nosso projeto. E aí, assim, o que eu queria te perguntar? Acho que você, toda a experiência que você tem aí como CISO, né, das empresas que você já foi CISO, de startups a grandes instituições, assim, né? Mas eu queria focar na conversa com você aqui sobre o tema de cultura, assim, né? Porque, cara, com certeza, se a gente começar a falar aqui de risco, de plataforma, de ferramenta, de GR, vai ter uma porrada de coisa para a gente falar. Mas eu queria focar no tema aqui realmente de cultura, pegando até a sua experiência atual, né, do que você tá, Uhum. você tem hoje uma empresa disso, né? Então eu queria aproveitar a conversa com você para a gente aprofundar no tema. Então, por exemplo, primeiro assim, por que você entende que esse pilar de cultura ele é tão importante a ponto de você falar assim, cara, eu vou montar uma empresa focada nisso? Cara, assim, eu acho que ele sempre foi um tema muito deixado de lado pelos CISOs, assim, falando pela minha experiência própria. Normalmente era o primeiro orçamento que a gente cortava, era o orçamento a coisa que a gente menos queria fazer, era a coisa que a gente menos sentia necessidade de fazer, porque durante muito tempo a gente acreditou que as tecnologias fossem capazes de resolver todos os problemas e segurar todos os incidentes, e o tempo mostrou que não é bem por aí, né? Se a gente Hum, vê diversas empresas de grandes portes que têm investimentos significativos passando por incidentes cibernéticos, e aí, quando você começa a investigar a causa raiz desse negócio, sempre tem um ser humano ali fa fazendo o que não deveria, clicando onde não deveria, dando uma credencial que não deveria, caindo numa higiene social, ou até hum. mesmo fazendo algo voluntariamente para causar um dano numa empresa, em alguns casos que a gente já viu publicamente no mercado, né? E, Uhum. e a gente sempre trabalhou muito como CISO em investir nas tecnologias, investir nas proteções, realmente acreditando que isso funcionaria e na prática não era só isso. E quando precisava fazer alguma coisa de conscientização e comunicação e cultura de segurança, era muito mais por um modelo de compliance do que por acreditar mesmo que era preciso e era valioso aquele negócio. Esse cenário começou a mudar de alguns anos para cá no Brasil, de, sei lá, uns 4, 5 anos. Esse assunto começou a ganhar mais força, algumas empresas começaram a fazer trabalhos muito legais nesse sentido. Empresas surgiram para apoiar nessa jornada, especializadas em
em comunicação, né? Porque a gente está falando de um tema que não é tecnológico, é um tema de comunicação, que precisa de gente especializada nisso, e não é o time de segurança tradicional, o pessoal que é técnico, os hackers que vão conseguir fazer esse modelo. A gente precisa de gente especializada nessa frente para conseguir dar essa determinada tração, e os resultados começaram a aparecer. A cultura de segurança ela começou a ser realmente formada dentro das organizações que começaram a investir bastante nesse tema. E de uns poucos anos para cá, o assunto ganhou muita relevância. Assim, hoje em dia, você vai em eventos, quase todos os eventos, está se falando sobre pessoas, importância das pessoas, a questão de conscientização, a questão de criação de cultura de segurança, gestão do risco humano e tal. Então, o assunto está muito mais perceptível porque ele se tornou algo realmente necessário e fundamental. E no entendimento dos próprios CISOs e dos próprios times de segurança, que precisa investir nessa frente. Você não pode relegar ali o ser humano, a pessoa, o resto dos funcionários da empresa. E quando você pensa naquele modelo tradicional de gestão de linhas de defesa, né, assim, a primeira linha de defesa não é o time de segurança. A primeira linha de defesa são todos os outros funcionários da empresa. Então, se a gente não capacitar esses caras, vai ser uma guerra completamente inglória, mais do que já é hoje. Então, a gente tem que contar com o suporte desse pessoal, porque na prática o time de segurança sozinho não vai conseguir fazer o que precisa fazer. Então, olhando esse cenário e vendo algumas necessidades do mercado, em termos de plataforma, em termos de forma de entregar, de flexibilidade, que a gente iniciou essa jornada da Bifish há há uns 2 anos atrás, e há 1 ano e pouco eu estou dedicado a essa frente para justamente apoiar e dar esse foco que precisa com a proximidade e com conhecimento de causa, assim, porque eu vivi o problema durante muitos anos. Vivi a situação, sei o que na minha experiência já funcionava, o que funcionou, o que não funcionou, então tá sendo uma atuação bem nessa linha, e é um assunto que vem ganhando relevância, as empresas estão precisando cada vez fazer mais por diversos fatores. A gente comentou de fatores regulatórios, você tem uma pressão grande os bancos já sofriam isso por causa do Bacen, de tem que fazer conscientização, agora você vê a Anatel colocando coisas também nessa linha, o próprio Marco Civil da Cibersegurança fala muito, o PL do Marco Civil da Cibersegurança falando sobre a necessidade de criação de cultura, a capacitação das pessoas, dos funcionários. Então, assim, talvez o orçamento menor que se exista em todo o arcabouço financeiro de cibersegurança ainda é a parte de conscientização. Então, é um mercado que tem uma crescente, mas ele vem crescendo de forma constante e considerável, que é legal. E a experiência que eu estou tendo hoje em dia focando nisso aí está sendo muito agregadora, porque antes eu conversava com poucos amigos sobre o assunto, eram coisas mais pontuais. Agora eu vivo isso intensamente no dia a dia, e nesse último ano eu tive a oportunidade de conversar com, sei lá, uma centena de empresas, uma centena de executivos de segurança, ou até não executivos de segurança, empresas de tecnologia, como a gente está falando de médio porte aí, que nem tem um cara de segurança, mas que está querendo e precisando fazer conscientização em segurança. Então está sendo uma experiência muito rica, que está agregando bastante essa visão mais ampla do como fazer segurança, o que dá certo e o que não pode dar errado também nessa jornada. Exato, e acho que esse é o ponto, assim, que eu também tenho percebido exatamente o que você falou ali, assim, né? Sempre foi a parte mais renegada. A gente vê que as grandes empresas já têm programas estruturados agora, já estão com uma visão diferente para esse tipo de coisa. Na média, a gente ainda vê isso menos acontecendo, assim, né? A gente aqui na Strat atende muita empresa com esse perfil, né? Assim, cara, 3.000 funcionários, 300 funcionários, 2.000 funcionários, 500 e tal, que a gente está chamando de média aqui, assim, né? Não é uma 40 mil e tal. Então, assim, e aí essas empresas, nem sempre, ou a maioria delas, não tem um programa ali estruturado, né? E aí, legal que você falou, assim, da primeira linha de defesa, e eu vi outro dia um post seu no LinkedIn que eu achei interessante lá, porque eu costumo falar muito assim, né? O humano é o elo mais fraco, né? O mercado fala isso, né? O humano é o elo mais fraco, assim, né? E eu vi que você trouxe um contraponto que eu achei interessante. A gente tem que transformar esse elo mais fraco no pilar mais forte, né? É o pilar mais capilar, assim, como não adianta ele ser. A gente, como eu falei, a gente apostar no time de segurança e não apostar nas pessoas. E a gente, durante muito tempo, isso foi um mantra, assim, todo mundo falava que as pessoas são, e realmente são, e foram durante muito tempo o elo mais frágil. O elo mais frágil. E a culpa foi nossa, como profissional de segurança, porque a gente nunca deu bola para esse povo. A gente obrigava os coitados a fazer um treinamento obrigatório chato pra caramba. É isso aí, uma vez Segue por lá ano. o que a gente está falando, bota a senha assim, Exato. A gente não se preocupava com a experiência da pessoa na ponta, aí ele começava a pegar um monte de atalho.
Exato. Então, assim, a gente tornou ele talvez o elo mais fraco. E agora a gente está correndo atrás porque a gente precisa que ele seja o elo, talvez não o mais forte da cadeia, mas é um elo Uhum. extremamente importante e tem o seu papel fundamental em qualquer estratégia de segurança de empresa. Hoje em dia, se o cara que faz uma estratégia de segurança, um CISO, ou alguém que Uhum. define uma estratégia de segurança, não coloca esse pilar como sendo algo parte do seu plano, desculpa, mas ele não está fazendo o trabalho da forma correta como deveria, e é o mercado que está dizendo, não sou eu. Todo mundo que está tendo sucesso nas suas estratégias tá apoiando e está se apoiando também nessa frente. Porque não é só ensinar o cara a ter uma senha forte, a não clicar no phishing, assim, a importância da pessoa ela vai até num processo de resposta a incidentes. Assim, a Tá. gente tem que capacitar as pessoas, como eu falo, para não tirar uma foto da máquina com o pedido de resgate e postar no Instagram. Então, ó, aí eu queria pegar nesse ponto exatamente com você, assim, ó. O que que a gente tem que ensinar para essas pessoas, assim? Do básico ao mais avançado, assim, mas como que seria uma trilha de educação aí para essa galera? O que que não pode faltar e o que que a gente fala assim, ó, pô, na hora que você quer, isso não pode faltar, isso é básico. Na hora que você quer subir a régua, isso aqui tem que estar no programa. Uhum. Assim, eu acho que a base de tudo são as boas práticas que são comuns a todas as empresas. Então, assim, uso de segundo fator de autenticação, as preocupações com phishing, aí o phishing de forma mais genérica por e-mail, por WhatsApp, por QR Code, por várias formas de você ser acessado por esse tipo de coisa, os ataques de engenharia social que vem acontecendo de uma forma bem intensa nos últimos tempos, as questões de conexão com redes Wi-Fi, uso de rede pública. Então a gente tem que capacitar os nossos usuários de uma forma mais unissona naquilo que são boas práticas de segurança que todo mundo deveria ter, inclusive na sua própria vida pessoal. E é aí que começa talvez o game changer para quem faz conscientização, que é como é que você traz essa pessoa, independente do porte da empresa, para um mundo real que faz sentido falar de segurança para ela. E faz muito efeito você conectar com a vida pessoal da pessoa. Você para de falar tanto da empresa e fala, pô, usa o segundo fator na sua casa, na sua rede social, para os seus filhos, para sua família. Então você começa a criar essa conexão com o mundo das pessoas no dia a dia e que faz com que ela se torne um ser humano mais seguro. E naturalmente ele vai ser mais seguro dentro da sua empresa. Então existe um set de coisas mínimas, que são as boas práticas padrões que ela encaixa em qualquer empresa. Lógico, tem a sua vírgula ali, a sua particularidade, na minha empresa a política de senha é mais apertada porque eu tenho um PCI, é menos apertada. Então, assim, você ajusta esse tipo de coisa, mas o contexto propriamente dito, ele acaba sendo fundamental para todo mundo, assim, o papel deles, o que fazer quando acontecer um incidente, a importância dele relatar e comunicar o time de segurança ou o time de tecnologia numa suspeita, receber um e-mail estranho, receber uma ligação estranha, um WhatsApp estranho, uma abordagem estranha de alguém pessoalmente, a importância dele como parte de agente de comunicação desse tipo de coisa, e o papel dele, se acontecer um problema, durante um problema, o que que ele fala? O que que ele faz? Eu brinco nos exercícios de tabletop que eu já fiz na minha vida, Uhum. em algumas vezes os executivos falam assim, mas eu tô fazendo o que aqui? O cara do É. comercial nessa conversa. Fala, cara, É. relaxa, sua hora vai chegar. E aí, numa Aham. hora do cenário, você fala pro cara assim, fala, agora nós estamos totalmente fora do ar, os nossos clientes estão sendo impactados e eles vão ligar para você, Aham. comercial, não é para mim. Porque ele É. tem o seu telefone. O que que você fala para Você esse vai cara? falar, né? É. Então, assim, acho que essa é a parte que é fundamental e ela vamos dizer assim, ela é agnóstica. Todas as empresas têm a sua particularidade, mas isso é o baseline de todo mundo. Todo mundo tem que ter minimamente boas práticas, ter a capacitação em termos de boas práticas, de prevenção, de resposta a incidente, de reação, de comunicação, para que o humano ali na ponta, o funcionário, comece a realmente se tornar um agente de segurança e parte da primeira linha da empresa. Eu acho que isso é o standard que todo mundo deveria buscar para conseguir depois disso, porque o programa de conscientização é uma jornada, não é algo que tem início, meio e fim. Ele é um É um programa jogo, contínuo. é um jogo infinito, né? Então assim, Igual ir pra academia. é um programa contínuo que você tem que o tempo todo falar, porque o mundo muda, as ameaças mudam, as cidades mudam, mas o básico tem que estar ali e ele tem que ser reforçado de forma constante, André, porque não é natural para o ser humano falar sobre esse assunto, para a nossa É. sociedade. Assim, é coisa nova, é nova até para a gente, é um tema super novo. Então, se a gente não ficar batendo, reforçando esse assunto de forma constante para as pessoas,
não é um treinamento por ano que vai resolver, porque daqui a uma semana ela já esqueceu daquilo, que ela tem N mil coisas para fazer. Então, essa constância é extremamente importante e o reforço contínuo em cima dessa frente de coisas básicas. Para, num segundo momento, depois que você cobriu esse tipo de coisa, você começar a direcionar os seus esforços para as particularidades da empresa. Nós, como profissionais de segurança, sempre pecamos muito, mas muito mesmo, em comunicação. No sentido de que a gente enfia controle, enfia bloqueio, enfia um monte de coisa na rede da empresa e não fala para ninguém. Perfeito. Eu aviso gestão de mudança se a minha empresa tem, o resto que se ferre. Aí o usuário está acostumado a fazer um negócio, daqui a pouco para de funcionar, ele não tem nem ideia de por quê, para quem ele reclama, o que ele faz. Então, assim, o segundo passo é trazer para a realidade da empresa esse modelo de que tudo que a segurança for fazer, explicar os porquês para os usuários. Olha, estamos implementando um controle de prevenção a vazamento de informação, porque segundo a Lei Geral de Proteção de Dados precisa, o PCI pede, o Banco Central pede, é importante para a empresa, as informações sigilosas, temos que zelar por elas. Se acontecer alguma coisa, você precisa mandar uma informação e for bloqueado, está aqui um canal de comunicação para que você acione e que a gente possa viabilizar isso. Então, você começa a trazer para as particularidades da empresa e para os controles proprietários da empresa a comunicação dos porquês as coisas estão sendo feitas, e até mesmo daquilo que já foi feito e está lá funcionando, porque tem gente que entra e sai da empresa o tempo todo. Então, esse acaba sendo um segundo degrau que você pode fazer, que você precisa fazer, porque aí sim a pessoa começa a olhar para dentro de casa e ver aquilo dentro do seu dia a dia, dentro da empresa propriamente dito. E aí, você evoluindo essa questão, você começa a entrar no nível de personalização. Que aí você vai falar das boas práticas, você vai falar das coisas que são, em teoria, genéricas, especializadas para a sua empresa. Mas é uma etapa mais avançada, onde você vai pegar o look and feel da Strat, as particularidades da Strat, como a Strat fala com o seu usuário de uma forma mais completa e intensiva, e encaixar a segurança ali dentro. Encaixar a segurança dentro do modelo de comunicação corporativa, temático. Pô, a Strat, vamos dizer que se ela fosse uma loja de vestuário, uma empresa que trabalha com roupas, por que você não começa a fazer as peças, fazer os trabalhos, usando a temática que faz sentido para aquele negócio, de roupas? Porque aí o cara começa a entender mais ainda e conectar de novo esse ponto ao negócio, ao que a empresa faz na prática. Então, essa jornada de evolução, ela vai chegando até o ponto da que a gente chama da hiperpersonalização, que aí sim é um negócio extremamente feito pela empresa, para a empresa, que só funciona para aquela empresa, porque amanhã o André vai para a Strat e ele vai ter que fazer tudo de novo na outra empresa, porque não encaixa aquilo que foi feito. Foi muito personalizado para aquela companhia. Porque aí sim você começa a embedar a cultura mesmo da empresa, a segurança na cultura da empresa, e expandir esse tipo de abordagem não somente para as coisas que são básicas. O que a gente quer é que a cultura da segurança da empresa ela seja embarcada na cabeça das pessoas, para que tudo que ela vai fazer, ela lembre. Não somente nas coisas básicas de troca de senha, de uso de MFA, não clica no e-mail, cuidado com o phishing, mas quando um cara vai fazer um projeto de segurança, propriamente dito, ele lembre das questões de segurança, ele lembre das boas práticas, ele lembra que na pior das hipóteses ele tem que chamar um cara de segurança para conversar com ele. Que aí esse é o tal do shift left que se fala muito. Sem cultura ele não acontece, vira obrigação e os caras vão dar um jeito de burlar esse negócio. Ele tem que entender os porquês. E tem que fazer a coisa acontecer lá do lado dele, do trabalho dele. Segurança virou um bloqueador e não um facilitador, não um viabilizador. Né? Ele tem que entender o risco. A gente tem que ensinar as pessoas a entender risco e identificar e gerenciar o risco na prática, para que ele veja realmente o valor daquilo e ele faça por gosto. É muito difícil, mas ele tem que fazer por gosto a segurança. Ô Glauco, e quais os desafios aí? Porque, beleza, eu tenho que fazer essa conscientização de forma contínua, eu tenho que ensinar o básico, tenho que ensinar esse cara a responder um incidente, tenho que envolver a empresa inteira e tal, tenho que facilitar a vida dele, tenho que me comunicar melhor e tal, beleza, estou fazendo meu papel aqui como gestor de TI, como segurança e tal, como tem quem está cuidando. Eu vou enfrentar um monte de desafio, eu vou enfrentar gente que não vai engajar, o comercial falando assim, cara, não tenho tempo para isso, eu tenho que entender, eu tenho que não sei o quê. Como é que quais são os desafios que a gente encontra, né? E como que a gente passa por esses desafios aí? Eu acho que o principal desafio que a grande maioria dos profissionais tem hoje, André, é justamente a falta de saber se comunicar. A grande maioria dos profissionais de segurança são oriundos de áreas técnicas, então são pessoas que estão acostumadas a lidar com o computador e não com o ser humano. Então
aquilo que a gente faz é muito mecânico e a gente tem um pressuposto de que o que a gente fez funciona para todo mundo, e não é bem assim. A gente tem que entender o outro ser humano, a outra parte ali da comunicação, para ela não virar um monólogo. A gente quer ter um diálogo com as pessoas, então a outra parte tem que conseguir entender aquilo que a gente está falando. Então, aprender a se comunicar da forma mais eficiente possível e mais dentro da linguagem que as pessoas entendam é o primeiro desafio que a gente tem. Não é só mandar uma comunicação falando assim, olha, implementamos um DLP porque o LGPD, que monitora o PII, vai bloquear suas informações. Se você tiver algum problema, você abre um chamado. Não é isso. Assim, você tem que explicar para as pessoas de uma forma que ela entenda o porquê, o que, o como e como é que ela faz para sair do outro lado se ela precisar. E aí a gente já começa a ter essa dificuldade e precisa talvez de suporte externo para isso. Na minha experiência, assim, os principais goals que eu tive como CISO e trabalhando a parte de conscientização foi quando eu trouxe gente que não era de segurança para fazer comunicação de segurança. Foi gente do RH da empresa, de comunicação interna. Na minha última casa, eu tinha uma jornalista e uma pessoa de marketing que trabalhava com o meu time. E elas não sabiam nada de segurança. Eu até cheio de gente que sabe de segurança aqui, ó. Vocês precisam saber falar com seres humanos, que a gente não sabe. Então, assim, essa talvez seja a principal dificuldade que se tem. Porque quando você consegue quebrar essa barreira, você começa a ter um entendimento de como que você chega nas outras áreas. E quando você pega uma empresa pequena, é uma comunicação mais direta, mais pontual, não tem tanta variação. Quando a empresa vai ficando maior, olhando do ponto de vista cultural, talvez sejam várias empresas dentro da mesma empresa. O time comercial tá na rua, o cara não vê e-mail, o cara não, assim, como é que eu falo com esse cara? Como é que eu chego nessa pessoa e passo uma mensagem de segurança? Diferente do pessoal que está no escritório o tempo inteiro na frente do computador ali, está presencial, que você pode fazer uma ação, você pode fazer um negócio lúdico com ele ali presencialmente. Então você tem que conseguir entender essas particularidades. Os diversos públicos, né? Diversos públicos e diversificar. Não existe comunicação eficiente para todo mundo. Cada um vai ser tocado de uma forma por um canal diferente. Então, a diversificação de canais de comunicação ela é extremamente importante para você conseguir atingir esses públicos todos. E é uma outra dificuldade de você conseguir olhar para a empresa e entender qual que é o canal que toca aquela pessoa, qual canal que é mais eficiente para aquele grupo de pessoas e como é que eu me infiltro naquele canal, né? Porque, assim, às vezes, a gente tive uma experiência onde a gente conseguiu colocar mensagens de segurança dentro do aplicativo da equipe comercial. Tudo que nem um pop-up de meta, vinha uma vez por semana um pop-up de segurança. Aparece lá no Salesforce do cara lá, ó. Exato, e aí, cara, o engajamento dessa galera subiu porque eles não viam e-mail. Quando ele viu o e-mail, já passava 2 meses, aí não fazia muito efeito. Então você diversificar o comercial só vê e-mail se for fechamento. Se for e-mail de, aceite, opa, beleza. Exato, e a gente não pode colocar proposta de compra, assim, para chamar a atenção dele, né? Não, vira phishing. Aí vira phishing. Aí vira phishing. Exato. Então, assim, essa quebra dos canais, buscar esses outros canais, realmente também é uma dificuldade para o profissional conseguir entender e fazer essa visão. E ainda tem também, André, a falta de suporte da empresa. Suporte que eu falo assim, é grana. A gente fez uma pesquisa agora no começo do ano, em parceria com Security Leaders, de maturidade em conscientização e segurança. Tiveram 300 empresas individuais que responderam ao redor do Brasil. Já foi um número significativo e é um número nacional. 41% das empresas que responderam, e as empresas que responderam ali, vou te dizer que são M para cima, média para cima. 41% delas têm 0 orçamento destinado para conscientização e segurança. E aí, assim, pô, como é que esse cara faz para conseguir alguma coisa nesse sentido? Como é que ele consegue mostrar o valor para conseguir ali um pouco de dinheiro? E se você pegar o próximo range ali, que tem até 50 mil reais por ano, que é um valor extremamente pequeno para falar um assunto, se sobe mais tipo uns 20%. Aí o cara vai fazer o quê? Vai mandar um phishing e uns e-mails. É o que dá para fazer com esse negócio, dependendo do tamanho da sua empresa. Para empresa de 4, 5 mil funcionários, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, a questão orçamentária ainda é um desafio muito, muito grande. Já está mais fácil. Acho que as conversas com os executivos, elas estão sendo bem conduzidas para que eles possam trazer essa visão. A pressão regulatória vem facilitando isso também. Existe uma outra pressão que são os grandes clientes cobrando que você tenha o mínimo de segurança, e dentro do mínimo também estão as questões relacionadas à conscientização. Então, na prática, existe essa dificuldade também de conseguir orçamento, assim como qualquer tema de segurança. Se ele não for bem explicado, e aí, assim, outros colegas falaram sobre esse assunto aqui nas entrevistas,
Se você não conseguir explicar o tema direito, você nunca vai conseguir dinheiro para nada. E conscientização é um ponto. E outra coisa que eu falo que é uma dificuldade muito grande, o cara de segurança, ele é o herói. Ele gosta das coisas sozinho, sem falar com ninguém, sem pedir apoio para ninguém. E aí ele bate de frente num muro cheio de espinho, que é o RH, é o time de comunicação interna, é o time de marketing, porque ele cria canais alternativos e ele tem o privilégio de poder mandar e-mail para todo mundo, de fazer não sei o que, então ele faz. E aí, naturalmente, ele arruma inimigos na empresa, em vez de arrumar parceiros, porque ele quer fazer, não, eu tenho que fazer e tem que ser agora. E às vezes o time do RH está preparando a convenção comercial, o time de marketing da empresa, que é o evento ele do não ano. alinha com essa outra comunidade. Ele não alinha e ele vai lá e faz um phishing, faz uma coisa na semana da convenção sem falar com ninguém, gera um estresse. Então a dificuldade também do profissional entender que ele precisa de apoio e não de inimigos na empresa é algo fundamental para que você consiga dar um próximo passo e ter mais gente para suportar, passar o chapéuzinho ali, e se cada um der 10, 20 mil, você consegue fazer um negócio legal ou fazer parte daquilo que eles já estão fazendo. Perfeito. Mas, nessa linha do que você está falando, assim, te trazendo uma provocação, quais argumentos e quais indicadores eu posso trazer para essa conversa e trazer esse patrocínio ali, assim, porque a gente tem que mostrar para a empresa, eu vou sair do ponto A para chegar no ponto B, certo? Sim. Eu vou sair dessa visão para chegar nessa visão. Como que eu mensuro isso daqui e como que eu convenço a diretoria, o board, enfim, né, de que a gente precisa investir nisso? Então, legal. A gente tem vários relatórios de mercado de grandes empresas, Verizon, a IBM, vários caras fazem relatórios que mostram o quanto o ser humano faz parte dos incidentes cibernéticos. Assim, 80% dos incidentes cibernéticos, segundo a Verizon, tem uma participação do ser humano ali de alguma forma, ou porque caiu num phishing, ou porque forneceu uma credencial, ou porque instalou um aplicativo que não deveria, ou acessou algo que não devia dentro da estrutura. Então, 80% disso, e são caras que trabalham com resposta a incidentes, eles estão olhando o mundo real, na prática. Então, esses números ajudam bastante na questão de convencimento, de mostrar que se a gente não capacitar as pessoas, não dá certo. E tem outros números que mostram justamente a capacitação fazendo efeito, que as empresas que têm um modelo de conscientização robusto, um programa robusto, elas enfrentam quase 20% a menos incidentes dos que as normais. E as que têm um programa de conscientização, eles têm um nível de assertividade na resposta muito maior. Então, o downtime deles é menor no modelo de gestão de incidentes. Então, esses números ajudam a convencer os executivos de mostrar que é importante. E não é difícil você tangibilizar isso dentro da sua própria empresa. Assim, as campanhas de phishing, elas são extremamente efetivas para isso. Você rodar uma campanha de phishing dentro da sua companhia e mostrar que os usuários estão propensos ali, eles estão caindo no phishing, eles estão clicando, eles estão colocando o credencial dele na página que pediu, eles estão dando informação. Então, você mostra os números para os executivos, falando assim, olha, o problema lá fora ele existe, os números comprovam, assim, quem investe melhor e a gente está no lado de cá, a gente está, porque olha os nossos usuários caindo, os nossos usuários interagindo com as ameaças, e aí você monta um plano de falar, legal, agora eu vou capacitar esses caras, porque eu quero vir para esse outro lado, e eu tenho que criar indicadores no meio do caminho que mostrem o quanto melhor eu estou ficando. Vai desde a redução da taxa de clique de phishing, a redução de inserção de informações, até a melhoria do comportamento dos usuários dentro das demais ferramentas de segurança. Porque a gente fala que é vamos dizer assim, o estado da arte da cultura e conscientização de segurança hoje é falar da gestão de risco humano. A gente passa a gerenciar o risco humano das pessoas, porque a gente quer que, assim, eu não quero ter ruído nenhum do André na empresa. Não quero que ele tente enviar uma informação para fora e seja barrado por um DLP da vida, ou que ele tenta fazer uma navegação insegura. Eu quero que o André seja consciente que a navegação dele seja flat. E aí sim eu atingi um ponto bom de equilíbrio que eu estou gerenciando o risco humano. E se o André cair em alguma coisa, tiver algum tipo de alerta, a visão de gestão de risco humano faz com que eu consiga direcionar ele para aquilo que é efetivo. Porque hoje, muitas vezes, os treinamentos que as empresas fazem para as pessoas, ele é inferido naquilo que o CISO acha que as pessoas precisam aprender. E talvez não seja tudo aquilo. Fala, cara, o André navega muito bem, mas ele pisa na bola no DLP. Vou treinar ele em cima de classificação de informação, de prevenção ao vazamento de dados. Você direciona os esforços baseado na visão do risco humano daquela pessoa
e deixa um negócio um pouco mais customizado, que seja mais efetivo. O que a gente quer é que todo mundo tenha um risco baixo. O risco baixo passa pela visão de comportamento. Uhum. Ô, Glauco, então, só para a gente fechar nesse tema de indicadores, assim, eu vou ter ali indicadores-chave, que é, eu estou olhando o próprio tempo de resposta, que é o que você falou, né? O tempo de resposta, o quanto de incidentes a gente tem ali dentro da empresa, eu vou monitorar isso no momento A, eu estou trabalhando com cultura de segurança, não estou fazendo nada disso e tal, eu tenho meu número, eu tenho que fazer esse assessment, esse baseline, daqui um ano, daqui X tempo e tal, eu vou monitorando para ver o quanto esse indicador está melhorando ou não e tal. Mas esses indicadores chaves, eles vão ter esses indicadores de apoio, que é isso, assim, o quanto percentual de gente que está clicando em ficha, o que mais são indicadores de apoio aí que são chaves? Ou indicadores de apoio e indicadores chaves. Eu acho que são os indicadores que mostram o comportamento do usuário como um todo, assim, ó. As plataformas de segurança, e a gente como profissional de segurança nunca olhou muito para isso, a gente sempre olhou big picture. Quantos incidentes, tempo de resposta, assim, mas a gente nunca olhou, assim, quem está causando o problema para a gente. E aí você olha as estruturas de Forrester, de Gartner, que fazem esse estudo da gestão do risco humano, normalmente eles falam, é um Pareto, cara. 80% dos barulhos que tem da sua empresa são gerados por 20% das pessoas. E assim, aí, putz, por que eu tenho 100 alertas no DLP essa semana que são causados pelos mesmos 5 caras? O resto da empresa, então assim, e aí eu penalizo o resto da empresa inteira em detrimento de focar os esforços somente naqueles caras ali. Então, esses indicadores de apoio que mostram o comportamento, e aí sim acaba virando uma coisa mais particular da empresa, mas você tem sinais, a gente mapeou já quase 200 sinais possíveis vindo de tecnologias de segurança que compõem essa visão de comportamento. Como eu falei, vai do DLP, você tem de proxy, você tem de CAS, você tem de filtro de conteúdo, você tem do próprio CIEM, você tem do EDR da máquina do cara, assim, da catraca, você tem um monte do reset de senha, você tem N formas de você conseguir olhar o comportamento do usuário para conseguir direcionar esses esforços. Então, começar a dar um drill down nesses indicadores, focando na pessoa, ele mostra o caminho que você tem que seguir e para quem você tem que reforçar as coisas. Porque a gente não quer penalizar todo mundo. A gente quer que as pessoas que tenham um bom comportamento, pelo contrário, que elas tenham o que eu chamo de gestão de consequência positiva. Que ela seja reconhecida, que você mande assim, dê um abraço nela, vamos dizer, no final das contas. E você vá na linha de gestão de consequências negativas para as pessoas que precisam. Não é mandar o cara embora, porque mandar o cara embora não resolve. Vai vir outro cara que vai continuar causando o mesmo problema que você não treinou ele, você não capacitou ele da forma como ele deveria. Então, olhar esses indicadores focando nas tecnologias que geram, baseado em informações baseadas em usuários, ele mostra quem são as pessoas e o que as pessoas estão fazendo de errado que você precisa capacitá-las. Então, é um nível um pouco abaixo da grande maioria dos indicadores que os profissionais de segurança já trabalham, mas a gente trabalha focado em números e não nos causadores. Então, a gestão do comportamento humano e do risco humano, ela tem que olhar nesse viés para facilitar essa conversa toda. Muito bom, cara. E aí você falou, cara, você passou, na verdade, por várias coisas que eu tinha anotado aqui para perguntar, porque uma delas era isso do envolvimento, como é que eu envolvo essas outras áreas que são chaves dentro da empresa, dentro dessa comunicação, que é o RH, marketing e tal, exatamente na linha que você falou, de que eu vi isso acontecendo também milhares de vezes, de a comunicação saindo desalinhada, né, em paralelo, e eu preciso trazer esse time ali para participar com a gente. O cara, às vezes, não sabe pedir ajuda ou não sabe cruzar com o time. Até semana que vem, na verdade, eu vou estar em Minas aqui, e tem um cliente nosso lá que é uma agência de recrutamento, né? E a gente vai fazer um evento lá no rooftop dele, lá, um happy hour e tal, e vai ser para o público de RH, na verdade, para falar sobre cultura de segurança. Assim. Então, a gente está exatamente trazendo essa comunicação lá, trazer o time de RH dessas empresas lá que são clientes dele e tal, conectando com a nossa pegada aqui que é cyber e tal. Então, é isso de juntar e falar. E a RH sabe falar de cultura melhor do que ninguém, porque a RH está trabalhando isso no dia a dia, né? Na cultura corporativa, né, cara? Aí eu acho que tem um pouco do ego do CISO e do profissional de segurança, que ele tem que descer um pouco dessa história e ir lá pedir ajuda, chegar para o time de pessoas e falar assim, pessoal, vocês que sabem falar com as pessoas, estão criando a cultura da empresa. Me ajuda a fazer parte dessa jornada. Eu quero que segurança seja parte da cultura. Eu não quero ter a minha cultura. Eu quero que seja parte. E aí você desarma o cara da rejeição, dele não querer te ajudar. Você pede ajuda. Mostra o quanto ele é importante, o quanto ele sabe fazer aquilo muito bem feito. E você quer fazer parte daquela jornada junto com ele, quer apoiar o cara. Você ganha ele na conversa. Assim, não está sendo charlatão.
Porque realmente é o cara que É sabe, é o cara legítimo. que vai te ajudar. É legítimo. Legítimo. Ó, eu quero que você faça uma análise crítica do plano de 90 dias, da forma como está indo aqui assim. Ó. Porque qual que é a premissa do plano aqui de 90 dias? É um cara que você falou assim que ele tem zero orçamento hoje, ou ele tem alguma coisinha ali, sabe? Alguma coisinha que sobrou lá do orçamento dele lá e tal, tal, tal. Então esse cara tem que começar do zero e ele tem que chegar, tem que sair do ponto A e ir para o ponto B em 90 dias. Essa é a premissa do plano. Ponto A, tenho cultura incipiente, não sei, não estou fazendo nada intencional ali com relação à cultura, e tenho zero de orçamento. Eu quero chegar no ponto B ali com um programa de cultura em operação e os primeiros resultados sendo acontecido. O que a gente pensou aqui assim? Primeiro sprint ali, 15 dias. Você precisa fazer um assessment básico do que você tem no seu ambiente para você entender o risco. Porque, assim, não adianta você falar de qualquer investimento aqui, de qualquer coisa, você não tem uma clareza dos riscos aqui. Então, eu tenho que saber aonde eu tenho risco, qual o impacto que eu tenho no negócio, o que não pode parar, eu tenho que saber meus interlocutores. Se eu sou um gestor que eu acabei de chegar na empresa, tenho que conhecer ali isso tudo e tal. Se eu sou um gestor que já estou na empresa há um tempão, mas estou lá equilibrando um monte de pratinho, preciso ter esse assessment claro ali e tal. E o segundo ponto que tem que sair também nessa primeira sprint ali de 15 dias é o envolvimento da alta liderança. Então, que é, pô, legal, eu preciso do buy-in do CEO da empresa, do board lá. Ele precisa, no mínimo, gravar um videozinho ali falando assim, ó, o Glauco está empoderado aqui, o Glauco vai fazer um programa, eu pedi para ele, ele vai fazer, então eu preciso que a empresa inteira participe e tal, e pá. No mínimo isso, assim, né? Porque ele tem que vir esse engajamento do top-down lá. Uhum. Na segunda sprint, que seria os próximos 15 dias ali, então 30 dias, seria o cara planejar as primeiras ações ali e tal. Então, pô, produz algumas pílulas, faz um workshop de 30 minutos, separa os seus times, seus interlocutores lá, o que eu tenho que falar para o meu time de desenvolvimento, o que eu tenho que falar para o meu time de TI, o que eu tenho que falar para o cara que é chão de fábrica e tal. Aí o que a gente está falando, em tudo assim, se você tem algum orçamento, beleza, contrata aqui uma consultoria que vai te ajudar no assessment. Se você tem aqui algum orçamento, já contrata aqui uma plataforma que vai te ajudar, já tem as pílulas prontas, já tem não sei o quê, contrata alguém para fazer o workshop. Não tem orçamento nenhum? Beleza. Vai lá, usa o ChatGPT, usa o Gemini, cria as primeiras pílulas você mesmo, envolve o RH, envolve o marketing, envolve não sei quem e tal, vem e faz. Na terceira sprint, você começa a executar ali as campanhas, né? Você planejou as campanhas, você começa a executar as campanhas e pegar os primeiros resultados. Opa, quem está participando, quem não está participando, quem está clicando, quem não está clicando, né? Qual que é o comportamento de risco? Então, você começa a ter ali algum indicador, qual está sendo o NPS de quem participou do workshop e tal. Então, eu estou vendo ali o nível de engajamento de cultura que a empresa tem. Talvez fazer ali algumas perguntas, ali um questionário, um CSAT ali com os usuários para entender o nível deles de maturidade, ali de segurança e tal. Quarta sprint, você tentar trazer alguns champions dentro das áreas, porque aquilo, pô, muito mais fácil eu aprender com um par meu que está aqui, que está pilotando o Salesforce junto comigo, que está pilotando o TOTOS comigo e tal, e aí eu pego esses champions, dou um treinamento para ele um pouquinho mais avançado, né? Depois, na quinta sprint, é ver, cara, o que está funcionando, falar com as áreas, ver o que funcionou ou não, e na última é consolidar tudo e tal. Fazendo de forma bem resumida, esse é o caminho que a gente está saindo aqui para o cara falar assim, beleza, cara, saiu do ponto A zero e chegou no ponto B com um programa, primeiros resultados, indicadores claros, uma visão de risco e tal. O que você vê nesse plano? O que você acrescentaria aí? Eu acho que eu tenho uma experiência boa nesse sentido de ter sentado na cadeira de CISO de empresas que já tinham CISO antes de mim, né? Que é um negócio Pensando que é uma empresa média que não tem CISO, hein? Que é um cara Isso. que é o gestor de TI lá, que ele está cuidando do TOTOS, da infra e de segurança. Mas o que eu ia falar, acho que ele vale para quase tudo, assim. Tá bom, Dificilmente ninguém nunca fez nada em relação à segurança. E aí, acho que é importante olhar um pouco para o passado e tentar pescar ali aquilo que já foi feito. Não só estou falando só de conscientização e comunicação, mas como um todo, no plano. Porque se alguém já tentou fazer alguma coisa naquela empresa, um antigo gestor, alguém já tentou fazer algo e talvez não tenha dado certo, saber o que foi feito e por que não deu certo, vai fazer com que o seu plano de 90 dias não corra em direção à parede que nem talvez o último cara tenha corrido. Então, acho que fazer esse levantamento dentro do primeiro, do segundo sprint ali é extremamente importante antes de você começar a tomar ações. Porque pode facilitar... Mais um ponto. Além de fazer o assessment de situação atual, ele olhar o passado e ver o que já rolou e que funcionou e não funcionou, né? O que já rolou, o que funcionou, o que não funcionou, para ajudar a dar esse direcionamento. Porque nada pior do que você repetir um erro na empresa. Aí vai falar assim, putz, outro cara novo fazendo a mesma coisa errada que o outro já fez. Horrível. Então, assim, olhar e encaixar uma etapa dentro disso aí, dessa revisão do histórico. Não tô falando para esse cara funchar e querer saber detalhes, assim.
Sim, sim, sim. Big picture do que foi feito ou Alto não. nível. É alto nível para você. E aí você encaixa esses pontos positivos ou negativos que aconteceram do passado dentro do seu planejamento de ações que você ali faz. Que você está planejando fazer dentro dos 90 dias e na sequência dele, para você não repetir os mesmos erros. Eu acho que assim, o plano está muito bem desenhado, acho que a ideia realmente dos 90 dias é fazer isso. Eu acho que em 90 dias, assim, você não vai conseguir entregar e aí tem que deixar bem claro que isso aqui não é um plano final. Perfeito. Assim, Perfeito, isso, perfeito. Cara, um sprint para o cara sair do zero e começar um movimento. Assim, porque teve durante bastante tempo muita gente vendeu no mercado de que assim, não, eu entrego o plano em 100 dias, o meu plano estratégico para os próximos 2, 3 anos. Esquece. Você vai fazer não é isso. É para o cara começar um movimento para falar assim, ó, sabe aquilo de falar assim, eu peguei o hábito de ir para academia agora? É isso, para criar o hábito ali. Tô lá pedalando na marcha 1 na bicicleta, mas tô indo todo dia. Então, assim, é você conseguir fazer isso e deixar claro para a organização também que muitas das coisas que você vai tentar fazer ali pode ser que dê errado. E que você tem que mas ele precisa sair com algum resultado desses 90 dias, entendeu? Justamente para ele conquistar o patrocínio, para conquistar um orçamento maior, para conseguir fazer coisas mais legais, para conseguir dar continuidade, entendeu? Assim, eu acho que tem muita gente que passa os 90 dias só no gerúndio, no planejando, no definindo, no olhando, e não faz nada na prática. E aí, assim, você não ter. Então, eu acho que encaixar ações práticas dentro dos 90 dias é extremamente importante. Pô, faz uma campanha de phishing, que não é assim, pontual, se você nunca fez, faz uma campanha de phishing ali, como você falou, chama um workshop, cara. Vai lá dar, cara, marca um dia, faz uma live, é remoto, cara. Gravação no Teams aqui, ó. Workshop de cibersegurança com o cara que chegou aqui na empresa agora, empoderado talvez pelo Sabe outra coisa? Eu sou gestor de TI, não tenho tempo para fazer isso e tal, não sei o que, não sei o que. Chama o seu parceiro, igual você falou, chama lá e fala assim, cara, vocês topam vir aqui fazer um workshop aqui de 30 minutos? Cara, eu tenho feito muito isso, André. Os caras falam, pô, Glauco, vem aqui. Eu falei já para a empresa inteira, cara, vem falar com o meu board, porque eu consigo falar com você. Cara, vou. Assim, tem gente no mercado que te ajuda, peça ajuda. O mercado de cibersegurança sempre se ajudou demais, cara. Assim, a gente é muito solícito a gente se ajuda. E não é eu vou vender palestra, não é isso, cara. Vem aqui, faz um bate-papo comigo, faz uma live remota, não precisa nem vir aqui na empresa. E você começa a fazer, para você entender se esse negócio funciona ou não, e você começar a mostrar, pô, fiz a live e não veio ninguém. Acho que live talvez não ficou tão bacana para você. Então, assim, acho que dentro de 90 dias tem que ter ações práticas para você mostrar que você não está só no gerúndio ali e tentar só daqui a 90 dias começar a fazer coisas ou não. E tem coisas pontuais, como eu falei, phishing, como a gente falou de workshop, comunicação, conversar com as pessoas, tentar ver se o RH já não tem um newsletter ali que ele manda, alguma coisa que ele faz todo mês, toda semana, pessoal. Encaixa uma pílulazinha de segurança ali, presta atenção aqui. Acho que buscar entender a cultura da empresa e já jogar algumas pedrinhas de segurança dentro dessa dinâmica. Legal. Muito bom, cara. Acho que assim, foi ótima conversa. Eu assim, acho que coroou tudo que eu venho conversando com. Bem legal. Queria ouvir seus insights finais, assim. O que essa pessoa que assistiu aqui não pode sair daqui sem saber? Eu acho que a pessoa tem assim, a consciência de que precisa trabalhar as questões de segurança, de conscientização em segurança, porque os números mostram e não tem milagre. Assim, e gente que investe dinheiro passa por incidente de segurança, quem não investe nada passa por incidente de segurança pior. Então, assim, alguma coisa tem que começar. Que é uma jornada, não é um projeto, é um programa. Ele não tem início, meio e fim, ele tem início e ele não vai ter fim. Ele vai ser algo assim que você vai ter que mudar, você vai ter que ressignificar ele depois de um tempo, vai ter que alterar. Não tem certo ou errado, não tem pílula mágica, mas você tem que começar de alguma forma e tem que aprender qual que é a cultura da sua empresa e como é que você encaixa segurança dentro dessa ginástica que é comunicar e criar cultura. E tem que começar, tem que fazer ações, nem que sejam pontuais. Compliance é extremamente importante, concordo em gênero, número e grau, faz você passar de ano e talvez a empresa continue fazendo negócio que precisem. Mas o compliance gera a cultura de segurança. Ele é importante, talvez seja a primeira etapa. Muita empresa começa porque recebeu uma porrada de alguém e tem que fazer alguma coisa. Aproveite essa oportunidade para fazer um negócio que seja legal e que você consiga escalar depois. E que não vire eu tenho que passar de ano, uma campanha de phishing, um treinamento, entrega um relatório e vida que segue. Tente buscar tirar um suco mais doce dessa limonada que te deram, que é o compliance e que é importante que você precisa atender, mas faça melhor o uso dele. Perfeito, cara, muito bom.
Para você que assistiu aí, então, até agora, o Glauco, eu vou deixar o LinkedIn dele aqui, tá no vídeo. Então, se você já está vendo no LinkedIn, na verdade, o LinkedIn vai estar fácil aqui. Se você está assistindo no YouTube, o LinkedIn dele vai estar aqui, assim como o link para baixar o livro, se você ainda não baixou, tá? Glauco, obrigado de novo aí pelo Topar o Desafio. Acho que foi bem legal, agradeceu aí nossa conversa. E no livro também vai ter lá o capítulo com o resumo do nosso papo aqui. Muito bom, obrigado. É um prazer poder compartilhar e fazer parte da iniciativa.